Então, amados alunos de Educação Física e Fisioterapia, esse é nosso vídeo 2, referente à aula de noções do corpo, no qual nós estamos retratando como é que se trabalha essa criança em relação à imagem corporal e esquema corporal. Então, vou começar aqui com alguns exemplos em relação a algumas atividades que são desenvolvidas com essas crianças para retratar a noção do corpo. Então, um desenho de uma pessoa. O que é que precisa inicialmente se trabalhar com essa criança? O que é que vocês, como profissionais, devem ter atenção? Vocês precisam ter atenção inicial, né? Como é que está sendo processada essas informações com essa criança. Às vezes ela vai externar de forma verbal, ou também através do desenho, da escrita, ou então ela não consegue fazer essa representação do seu próprio corpo, né, da sua imagem, ou então a forma da a imagem que ela representa mentalmente do seu próprio corpo. Está muito relacionado com o ambiente no qual ela vive. Então, existe uma observação inicial e também existe uma observação final. A observação, né, que vocês vão ter, tem que ter consciência dos efeitos de ordem da questão da gnose prática. Então, nós vimos quais são esses dois termos, né, o perceptivo e a relação dos atos motores. É importante vocês estarem atentos a esses dois efeitos, essas duas ordens, que é conhecida como gnose e praxis. Então, vamos seguindo. Aqui, nós temos, em relação à adaptação espacial, temos alguns pontos importantes. A cópia de alguns elementos, de alguns objetos, é um dos papéis importantes para que nós possamos trabalhar uma adaptação espacial. Que tipo de cópia dos elementos? Eu posso colocar os elementos juntos, eu posso colocar elementos separados, eu posso fazer um desenho de uma casa e os elementos estarem em ambientes diferentes e a criança vai fazer a representação desses elementos. Temos também o reconhecimento das noções fundamentais, né, do seu corpo, do lado direito, do lado esquerdo, o braço, os dois braços, as duas pernas, o seu tronco, a sua cabeça. Então, reconhecimento de algumas noções fundamentais do seu próprio corpo, os olhos, orelha, boca, reprodução das estruturas espaciais também. E a representação espacial, né, do meio no qual esse indivíduo ele está envolvido e inserido. Então, vamos aqui. Adaptação espacial, né, em termos de conhecido. Cópia dos elementos. Um exemplo, solicitamos à criança a transposição para papel de estruturas gráficas. Então, eu dei alguns exemplos aí anteriores. Eu peço para a criança, dou uma imagem, né, de um gatinho numa floresta. Então, essa criança vai fazer a transposição para o papel da estrutura gráfica. Cópia dos elementos. É importante verificar noções do corpo deste elemento. Ele constrói, ele verifica que esse animal tem 4 patinhas, ele faz a transposição para o papel das estruturas gráficas, mesmo que de forma desorganizada, mas ele vai fazer a transposição para o papel das estruturas representadas. Então, aqui também, eu coloco temos aqui 5 linhas, e eu peço para a criança fazer a representação, a cópia desse elemento, e ela constrói 3. Ou então, ela constrói mais linhas, então temos que observar essa representação. Então, tem várias formas de trabalhar essas representações, essa cópia dos elementos, fazendo uma adaptação também gráfica, modificando, e pede para essa criança trabalhar a cópia dos elementos. Então, solicita a transposição dessas estruturas. Quais são os problemas que vamos observar? Primeiro,
é a discriminação visoespacial. Então, se está como é o desenvolvimento visoespacial em relação durante essa cópia dos elementos, vamos observar a coordenação óculo-manual, que já falamos sobre isso, e também podemos observar que essa dificuldade apresentada pode ser uma origem também lá de uma dificuldade escolar específica. Aí nós temos a disgrafia e a descalculia. Então, a disgrafia, ela pode estar caracterizada por uma dificuldade na escrita. Em que aspecto? Às vezes a criança apresenta alguns erros de ortografia, podendo também, outros que pode ser observado, seria a formação de algumas palavras simples. Às vezes eles escrevem de forma muito pequena ou então muito grande. Então, eles não seguem a medida das linhas no caderno. Então, é uma observação a ser detalhada por vocês como profissionais. Às vezes, o uso indevido de letras maiores ou minúscula, a sobreposição de letras, também a velocidade dessa escrita, se é rápida ou se é lenta demais. Então, precisam ser observadas. Então, são essas observações importantes em um simples... deixa eu retornar aqui o slide. Em uma simples adaptação espacial, a cópia dos elementos, podemos observar a disgrafia, que nós podemos trabalhar ela em um tratamento. Esse pode ser através de profissionais de educação física ou fisioterapeutas que trabalham a psicomotricidade, são responsáveis por auxiliar esse indivíduo em todo esse processo. Então, são observações de dificuldades encontradas e vocês precisam estar atentos a essas discriminações, visoespacial, coordenação óculo-manual e algumas dificuldades escolares, disgrafia, e nós temos a descalculia. O que é a descalculia? É caracterizado pela inabilidade de executar algumas operações matemáticas, aritmética. Então, na prática, ele não consegue se organizar, realizar operações com números de forma adequada. Então, esses sintomas, a criança, às vezes, a gente percebe que a gente pede para essa criança contar os dedinhos, ela não consegue contar os dedinhos com as mãos. Então, não reconhece padrões de algumas ordens de números, né? Então, em que época costuma ser observado? Então, ficar atentos aí se essas atividades são realizadas com crianças de entre 4 a 6 anos de idade. Então, pode se manifestar esse tipo de dificuldade. Algumas estratégias são desenvolvidas para sanar essas dificuldades. Reconhecimento das noções fundamentais. Olha só, falei para vocês relação mão direita, mão esquerda. Veja só. Olha só, simples. Figuras colocadas em diferentes posições. Veja aí, a visoespacial. Diferentes posições, direção, com diferentes dimensões. Solicitamos à criança a diferenciação das estruturas espaciais. Olhe só aqui como é importante. Uma criança que tem um bom esquema corporal, que é a representação funcional do seu próprio corpo, dos seus próprios segmentos corporais. É uma criança que consegue identificar qual a mãozinha direita, qual a mãozinha esquerda. Olhe só esse exemplo. Pinte somente quem está indo para a esquerda. Então, a criança consegue, através de um bom desenvolvimento do seu esquema corporal, ela consegue se adaptar às noções fundamentais para o trabalho do seu próprio corpo. Então, essa criança ela tem uma estruturação espacial desenvolvida. Olha só um exemplo, aqui está como exemplo 3, mas vamos chamar exemplo 2. Agora, pinte somente quem está indo para a direita. Então, ela vai pintar os objetos, os animais aqui que estão indo para a região direita. Então, ele vai fazer esse trabalho. Então, uma criança que tem um bom esquema corporal, reconhece as noções fundamentais do seu corpo, vai trabalhar bem essa atividade. São só exemplos para que vocês possam trabalhar. Olha só aqui, esquema
reconhecimento esquerdo, direito. Então, a criança, você bota essa imagem visual, pede para ela pintar, né? Pintar lado direito, lado esquerdo. Você está conseguindo, ela está de frente, está olhando para trás. Como é que está essa imagem? Como é o reconhecimento que essa criança faz dessa imagem? Então, temos aqui, bem simples também, no desenho das 3 crianças, pede para a criança pintar a mais alta, faça um círculo na mais baixa. Então, todo esse trabalho nós estamos desenvolvendo as noções do corpo. Olha só, aqui também, pequeno e grande. Então, objeto grande, objeto pequeno. Outra, reconhecimento. Nesse caso aqui, vocês vão dizer, onde é que está o celular? O telefone. O que é que está em cima da mesa? Então, ele vai identificar um jarro, um telefone. O que é que está embaixo da mesa? Uma bola, um cachorro. Então, vocês estão trabalhando essas noções fundamentais do corpo em relação espacial, visoespacial, esquema corporal. Aqui também pode ser uma criança também embaixo da mesa. Então, ela reconhece uma outra criança numa mesma idade, parecido, pode ser até a imagem da própria criança. Então, ela vai fazer esse reconhecimento. Olha só, noções de simetria. Complete o desenho de forma simétrica. Então, ela vai fazer uma representação simbólica, né, desse desenho de forma simétrica. Outra, temos aqui também, entra a questão da inclinação horizontal, vertical. Então, qual essa imagem está na forma vertical? Qual que está na forma horizontal? Se existe alguma inclinada? Então, vamos trabalhando alguns termos. Então, a finalidade. Qual é a finalidade? Nós temos aqui, né? Existem muitos desenhos, né, de casinha que pega um palito para a criança colar, né, colar no esquema que é trabalhado de uma casa. Então, ela vai colando nas dimensões da casa que é trabalhado. Então, a finalidade é relacionar a coordenação óculo-manual e a estruturação espacial. Então, óculo, porque usa a questão da visão. Depois, usa a questão da mão. Como é que essa criança se adapta? E como é que essa criança constrói tudo em um determinado espaço. Então, a apreensão entre a questão da pinça, entre a questão muito manual, né? E esse trabalho é feito com o fósforo e aí ela vai colocando, trabalhando. A gente pode trabalhar também com a mãozinha direita, com a mão esquerda. Então, aí vocês estão trabalhando também noção do corpo. Então, vocês usam através de comando verbal para que ele use a mão direita, para que use o pé esquerdo. Então, o esquema corporal é trabalhado também através de todos esses elementos. Olha só, verificar. O que é que se verifica? Problemas o quê? Psicofisiológico. Né? Existe também a imagem corporal, a forma como essa criança se reconhece como um ser, como é que ela se reconhece, a forma como ela se reconhece no meio. Então, isso é importante, psicofisiológico. E também pode estar envolvido com o sistema nervoso central, que são responsáveis pelo armazenamento, codificação e decodificação de estruturas espaciais. Então, eu consigo também verificar as possibilidades de generalização das estruturas mentais, que estão relacionadas com a interpretação, elaboração e execução de estímulos, e também através daquela relação óculo, viso-ocular, o óculo manual. Eu estou trabalhando também, verificando algumas dificuldades relacionadas com a motricidade fina. Então, os diagnósticos, eles podem estar relacionados com os aspectos psicomotores, pode ser em relação a esquema corporal, imagem corporal, que aí estamos vendo a questão da imagem, como ela se vê diante do seu próprio objeto, da sua própria imagem, né? Que aí entra a relação espacial, a relação social, familiar. Pode observar também problemas de dislexia. E temos a questão também
Então, a desortografia é uma incapacidade específica de aprendizagem, assim como a dislexia também, uma incapacidade específica de aprendizagem, aí está relacionado com a origem neurobiológica, e a desortografia também, que aí já envolve algo bem mais específico, como, por exemplo, a dificuldade dessa criança tem de escrever sem erros, e essa dificuldade muitas das vezes vai coincidir com a dislexia. Então, essa noção do corpo pode nos levar a algum diagnóstico com uma simples estruturação espacial de reconhecimento de seu próprio corpo, seu esquema corporal e também da imagem corporal, que podemos aí visualizar alguns distúrbios psicossociais, né, psicológicos. Vamos encerrar esse vídeo, até o próximo.